Hello, dear students. In the second part of the class, we're going to study the following content. Olá a todos. Nessa segunda parte da semana 3, nós iremos estudar os seguintes conteúdos. On grammar, present simple, affirmative and negative. Na parte da gramática, nós iremos estudar os verbos no presente simples, nas suas formas afirmativa e negativa. Quais verbos são esses? I work, I study, I dance, etc. Ok? Eu estudo, eu trabalho, eu danço, entre outros. Iremos estudar com todas as pessoas do personal pronouns. I, you, he, she, it, etc. Vamos ver como que faz o presente simples, ok? On vocabulary, verb phrases. Iremos estudar os verb phrases in English, que irão ser utilizados para nós aprendermos alguns verbos em inglês e fazermos essa utilização no present simple. And the pronunciation, the third person S. Vamos estudar a pronúncia do S que o verbo recebe na terceira pessoa do singular. Ok, let's go. Different aspects of life in Britain provide the contents for you to meet the present simple for the first time. Diferentes aspectos da vida na Britânia, certo? No Reino Unido, traz o contexto, certo? Para a gente conhecer o presente simples pela primeira vez aqui na nossa disciplina. Let's study a group of common verb phrases. Vamos estudar um grupo de verbos frasais, certo? Verb phrases. And then, in a short test, em seguida, nós iremos ver dois textos. O primeiro, in which a journalist writes what she likes about Britain. Nesse primeiro, tem uma jornalista que ela vai escrever o que ela gosta sobre a Britânia, certo? Sobre o Reino Unido. And we will see how the verb forms change for positive and negative forms. Nós iremos ver o uso do verbo, certo? No presente simples, e como ele vai mudar de acordo com as pessoas dos pronomes, certo? Principalmente na terceira pessoa do singular. Então, nessa parte, nessa unidade, nós iremos estudar na forma afirmativa e negativa. Na forma de pergunta, forma interrogativa, nós iremos estudar somente na próxima unidade. E iremos praticar também a pronúncia do verbo com o S ou ES, ok? The lesson ends with reading. A unidade desse vídeo, certo? Essa unidade vai terminar com outra leitura. Então, nós temos nessa aula dois textos grandes. You will read a text adapted from a British newspaper. Nós iremos fazer a leitura de um texto adaptado de um newspaper, um jornal britânico, in which foreigners, onde, no qual estrangeiros who live in Britain, que moram no Reino Unido, say what they like or don't like about it. Falam o que eles gostam e o que eles não gostam sobre isso, certo? Então, essa é a visão dessa unidade. Vocabulary, number 1. Vamos iniciar com o vocabulário. Aqui vocês já estão muito familiarizados com essas atividades. Vê a imagem e os verbos. Dessa vez, nós temos os verbos e aí vocês irão finalizar o verb phrase, ou phrasal verb, certo? Tem o início do verbo e a finalização da frase, certo? Nós temos aqui o primeiro, que já está respondido. Want a coffee. Want a coffee. Querer um café, quero um café. Want a coffee. E aí vão fazer as outras frases. Nós temos aqui 24 phrasal verbs que vocês irão preencher, ler atentamente, comecem com o que vocês já conhecem e aí vão buscando saber quais são os outros verbos, ok? Façam com calma esse exercício, porque aqui vocês irão conhecer uma lista de verbal phrases, certo? Ou verb phrases ou phrasal verbs, os dois dá no mesmo, ok? Quando finalizarem, vocês irão checar nesse áudio. Aqui nós temos o áudio, no qual vai ter as respostas, certo? Detalhe, ouvir e repetir, certo? Ouvir, checar as respostas e repetir em inglês, ok? Let's continue.
Vamos continuar. É muito importante vocês observarem todos esses verbos, porque vai ser importante para a parte da gramática, ok? Aprender esses verbos. Number 2, read the article and complete the task. Vocês irão ler esse artigo dessa jornalista, certo? Her name is Carola. She's a journalist. E aqui ela traz o que ela gosta, what the British like about Britain, o que ela gosta na Inglaterra, certo? No Reino Unido como um todo. Ela traz alguns tópicos que estão aqui, gardens, que são os jardins, India food, comida indiana, multiculturalism, que vai ser esse multiculturalismo, pubs, os bares, the BBC, acho que é onde ela trabalha, the freedom, etc. Vocês irão ler esse texto, certo? Então, por isso que é importante observar todos os verbos acima. Vocês vão fazer a leitura dos tópicos que ela traz e vocês irão colocar qual é o subtítulo daqui, certo? O primeiro, que já está respondido. People from all over the world live in the UK and they live together happily, usually. Então, esse primeiro tópico, ela fala sobre esse multiculturalismo, multiculturalism, ok? E aí vocês irão ler atentamente. English is international, I speak English. Então, vão dizer qual é desses tópicos aqui que ela está falando, ok? Então, fazer a leitura atentamente e completar com o título correto. Ao final, nós temos um áudio que vocês vão ouvir e checar o que ela está dizendo. Vocês podem também ir parando e repetindo para ir aprendendo a pronúncia correta das palavras que ela traz no texto, ok? Então, esses dois estudos, tanto do vocabulário como esse início desse texto, traz o contexto para a gente ver os verbos no presente simples. Ao finalizar essa parte do texto, vocês irão responder aqui. Look at the highlighted phrases. Ele pede para você olhar as frases em destaque no texto. Vamos dar uma olhadinha. They live. You speak. Vocês já vão ter estudado o verbo. Aqui já é para saber que eles moram, eles vivem. You speak. Você fala. I have. We drink. It rains. Certo? Eu tenho. We drink. Nós bebemos lá. It rains. Chove. My boyfriend cooks. Meu namorado cozinha, entre outros. Ele pede para você observar. E aí tem uma pergunta. How are the verbs different in phrases 7 and 8? Why? Então, ele pede para você observar os verbos live, speak, have, drink, rains and cooks. E ele pede para você responder. A pergunta pede para você responder. Por que os verbos na 7 e na 8 estão diferentes? Vamos pensar um pouquinho. Por que o verbo está diferente? Certo. Então, é isso. O verbo está diferente porque ele está na terceira pessoa do singular. It e my boyfriend. My boyfriend, qual é o pronome de my boyfriend? He. Certo? Então, it rains, he cooks. No outro, nós temos as outras personal pronouns, certo? As outras pessoas os outros pronomes. Mas o verbo só está diferente na terceira pessoa do singular. Vamos já ver a regra, ok? Find a 2 agora. Aqui tem a resposta da 1. They end with S, eles terminam com S porque estão na terceira pessoa do singular, certo? Vamos ver a segunda pergunta. Find the negative forms in the article and complete the chart. Aqui está pedindo para vocês encontrarem a forma negativa desses verbos I have, it rains, e completar o chart, certo? Você vem para cá, faz a leitura e tenta encontrar essa forma, certo? Em seguida, eu já coloquei a resposta, porque é algo que a gente precisa para aprender a gramática. Qual vai ser o negativo de I have? I don't have. Então, a gente vai colocar o auxiliar do e o not, ok? Na forma contraída fica I don't have. It rains, it doesn't rain.
ok? We don't, informação importante da gramática. We don't use don't to make negatives with I, you, we ou they. Oh, desculpa, gente. We use don't. Nós utilizamos o don't para fazer a negativa do I, you, we and they. O doesn't vai ser para he, she, it. Certo? Então, a observar no presente simples, os verbos serão conjugados diferentes na terceira pessoa do singular. He, she e it. E quando a gente vai fazer a negativa, nós vamos acrescentar o auxiliar do e a partícula not, mas na terceira pessoa vai ser does e not. Na forma contraída fica don't e doesn't, ok? Vamos continuar, que essa parte da gramática ela é um pouco maior, tem que ser prestada mais atenção. Grammar notes. Present simple. There's only one different verb ending in the present simple. Só existe um verbo, certo? Um verbo que vai ficar... Só o verbo que vai ficar conjugado diferente no presente simples, que vai ser da terceira pessoa, como eu já disse anteriormente. Nós iremos acrescentar o S ou ES. Isso não quer dizer que é no plural, certo? É só a forma como o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. All other forms are the same as the infinitive. Todas as outras pessoas, né, que vai ser I, you, we, you and they, o verbo vai continuar conjugado da mesma forma que ele é no infinitivo. Work, study, travel, ok? Diferentemente do português, que a gente conjuga o verbo para todas as pessoas dos pronomes, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. No inglês, o verbo continua igual, como no infinitivo. Vai mudar onde? Na terceira pessoa. Então, vai ficar I work, you work, he, she, it, certo? He works, she works, it works. No plural, we work, you work, and they work. Como vocês podem ver, o verbo continuou igual em quase todas as pessoas, menos na terceira pessoa do singular. Isso é por isso também que no inglês, quando a gente fala frases, sempre tem que ter o sujeito, o pronome, certo? Sempre tem que ter o pronome, diferentemente do português, que esse pronome não precisa estar aparente, ok? Aqui já expliquei o que eu estava falando nesse minuto. For this reason, the use of the pronoun is not optional, as it is in many languages. Por essa razão, o uso do pronome não é opcional, então você tem que utilizar. It is essential as it identifies which person is being referred to. É essencial utilizar porque ele identifica qual é a pessoa que está sendo referenciada, ok? In the negative, na parte negativa, we use don't and doesn't. A gente vai usar o don't ou doesn't, certo? Doesn't para a terceira pessoa do singular, which are put before the infinitive, que são colocados antes do verbo no infinitivo. Certo? O don't é a contração de do not e o doesn't é a contração de does not. Quando a gente está falando, nós utilizamos mais a forma contraída, certo? Porque é o informal English, ok? Na escrita formal, é mais utilizado do not and does not, ok? Aqui, vamos ter atenção à pronúncia dessas duas palavras. Goes, repitam, goes and does. A gente tem uma diferença de pronúncia, embora eles sejam escritos ES. Goes, does, ok? Até agora tudo bem? Vamos continuar aqui na gramática. Vocês irão ouvir esse áudio que traz essas frases aqui, certo? Escutem, parem e repitam. Vamos dar uma lidinha. Já expliquei boa parte da gramática, mas vamos reforçar. I speak English. I speak English. British people like gardens. British people, pessoas britânicas, os britânicos. Qual é o pronome que pode ser trocado por British people? Nós temos British people, qual vai ser o pronome?
I, you, pensem aí. Ok, é o they. Então, o verbo vem assim, like, British people, plural. Like gardens. Percebam que o verbo continua do mesmo jeito que está no infinitivo. My mother cooks fantastic food. Minha mãe é she. Então, o verbo recebe esse S. Cooks. Agora a parte negativa. I don't drink tea. I don't drink tea. Eu não bebo chá. Então, estamos utilizando aqui o don't para fazer a negativa. We don't live in a house with a garden. We don't live in a house with a garden. Nós não moramos em uma casa com jardim. E a negativa utilizando he doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. Aqui tem a forma, certo, que eu até falei mais em cima. I work, you work, he works, etc. Então, observem bem a conjugação do verbo, tanto na forma positiva, afirmativa, como na negativa. I don't work, you don't work, she doesn't work, we don't work, etc. Ok? Aqui, a parte das regras gramaticais. We use the present simple for things that are generally true or are habits. Nós vamos utilizar o presente simples para falar de coisas, informações que são normalmente verdades ou que são hábitos, ok? Eu trabalho, eu estudo, eu viajo, eu cozinho, eu não cozinho, certo? Então a gente vai utilizar para falar de coisas que são verdadeiras e que são hábitos nossos, tanto na parte afirmativa e na negativa. A contração, já expliquei também o don't, do not, doesn't, does not. Pode ser falada das duas formas, mas lembrando que a forma contraída é mais utilizada no informal English, ok? No inglês informal. To make negatives, we use don't and doesn't plus verb. Como já explicado, você vai utilizar o doesn't e o verbo no infinitivo, principalmente e também na terceira pessoa. Quando você utiliza a terceira pessoa, esse verbo aqui, na forma negativa, ele vem para o infinitivo, porque você já identificou no does, ok? Doesn't. Até agora tudo bem? Vamos ver as regras de escrita para he, she and it. Vamos ver aqui alguns verbos e qual é o que vai receber e qual é o S e qual é o que vai receber ES. I work, I play, I live. Acrescenta o S, certo? I watch, I finish, I go, I do. Verbos que terminem com CH, SH, O, eles irão receber o ES. É muito parecido com a regra do plural que a gente já estudou anteriormente, certo? E o verbo study, que termina com o Y, mas antes do Y vem uma consoante, você retira o Y e coloca IES, certo? Leiam atentamente de novo essas regras para fazer os exercícios. Aqui eu trouxe Play and Learn with this website. Eu trouxe alguns sites onde vocês irão, vários sites, no qual vocês irão praticar essa regra gramatical. É muito importante aprender o present simple, ok? Então, pratiquem com calma todos esses exercícios. São exercícios interessantes, divertidos, para vocês irem praticando o verbo. Exercise to like, drag and drop. Então, aqui vocês irão colocar qual a conjugação do verbo de acordo com a pessoa. I, e aí você arrasta para cá e preenche. Depois, clica no check. Aqui, da mesma forma, I, vejo qual é a conjugação correta do verbo de acordo com o pronome. You, he, até o final, ok? Aqui, da mesma forma, temos os dois verbos. Observe qual é o pronome e clique no verbo correto. Façam todos esses exercícios e chequem ao final. Acho que ficou dobrado. Enfim, aqui da mesma forma, we drink tea every day or we drink tea. Clique e verifique qual é o correto.
Aqui também. E aqui, ok? E aqui nós temos um na negativa, um exemplo na negativa. Vejam qual é o auxiliar correto, se é doesn't ou don't, de acordo com o pronome. E aqui também. Então, façam todos esses exercícios, que vai ser muito bom para pegar todo essa parte gramatical, certo? Esse conteúdo gramatical. Now, focus on these exercises. E aqui a gente já tem um exercício um pouco mais elaborado. My mom drinks tea. Vocês vão trocar as frases. Ó. Change the sentences, de acordo com o sujeito. Nós temos o exemplo. My mom drinks tea. I drink tea. My mom drinks, I drink. Agora nós temos esse aqui. I go to the cinema. She... E aí vocês vão preencher com a frase. Vai utilizar qual é o verbo, como é que vai ser a conjugação verbal, de acordo com o sujeito. I go to the cinema. She goes to the cinema. E aí façam as outras frases. We live in a flat. He... Certo? Então preencham, façam essa atividade de acordo com todo o conteúdo que a gente estudou. Alright, now let's continue on the pronunciation third person as. Vamos estudar aqui como que se pronuncia essas frases, os verbos, certo? Listen to the sounds and sentences, then listen and repeat. Vocês irão ouvir o som, o áudio, certo? E praticar como que se pronuncia os verbos. Ok? Então, façam essa atividade, escutem quantas vezes for necessário e repitam as sentenças. Ok? Let's continue. Number 4, agora a parte 4, nós temos mais um exercício de leitura. Read the article and complete the task. Vocês irão fazer a leitura desse texto, que é um texto um pouco maior. What foreigners who live in Britain think? O que estrangeiros que vivem na Inglaterra pensam? Certo? Então, façam a leitura de todas as pessoas. Ordal, Carla, Camille, etc. Façam a leitura e voltem para cá. Read the article on the right. Vocês vão ler esse artigo. Vão escrever check, um certinho. If the person is positive about the UK, um certinho se a pessoa estiver falando coisas boas sobre o Reino Unido, certo? Então, leia aqui, se ela estiver dizendo coisas positivas, você coloca um check. Cross, isso aqui é cross, certo? Um X. If he or she is negative, se a pessoa estiver dizendo coisas negativas, você pode marcar um X. Onde que vocês vão fazer isso? No caderno de vocês. Coloca o nome da pessoa e escreve esse check ou cross. E check ou cross, certo? Esse certinho e o X, se a pessoa estiver sendo positiva e ao mesmo tempo negativa. Give reasons for your answers. E aí vocês vão dar razões, né, informações, o porquê da sua resposta ser positiva ou negativa. Essa é a primeira parte da leitura. Letra B. Letter B. Read the article again. Faça a leitura do artigo novamente. Complete the sentence with a name. Vocês vão fazer a leitura novamente e vão completar as frases com o nome. Likes the weather. Quem que gosta do clima? Quem é a pessoa que falou que gosta do clima? E aí você coloca o nome, ok? Aqui são duas pessoas. And don't like the weather. Quem não gosta do clima? Vocês coloquem aqui o nome. Loves the food. Quem gosta da comida? E aí você escreve o nome, certo? Ao final, chequem na parte de respostas. Letra C. Look at two words from the article. Olhar essas duas palavrinhas que tem no artigo. Everybody and everything. Match them to their meanings. E aqui escrever na frente qual é o significado dela. E dizer o que você acha que everywhere means. Então, mais uma vez, façam a leitura de toda a unidade com calma. Observem os áudios. Observem tudo o que foi dito aqui para vocês fazerem a unidade ok. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Thank you so much. See you next video.